Candidato, quero falar de desestabilização, que é um ponto que o senhor bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros em 10 anos, territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, isso segundo o censo de 2022. Pode ser até que seja um número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam de fato para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno, que uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxas de tuberculose maior, taxa de gravidez na adolescência maior, presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Estou falando, inclusive a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente, o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. Ah, a favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado. É um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, envolve, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais, por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo. Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico e são planos, a maré. Aí lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados. E sem interesse econômico e planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, Não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir a essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você ter vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser em transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar de maneira mais eficiente essas pessoas ou com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa que valorizou? Mas como a gente quer entender como, no detalhe, o senhor vai fazer? Isso não consta no programa, isso seria de uma desumanidade gigante. Então o que o senhor vai fazer exatamente? A pessoa vai ser dona do título de propriedade dela num bairro novo. Eu não entendi, desculpa. Um título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadi. Por que eu iria remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu iria remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Porque esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é justo para quem está assistindo saber o que o candidato tem a dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana. Chaga que atende a paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme dedicado a isso. Que envolve desde a autoestima da pessoa que mora lá, a ideia própria de uma cidade séria no século XXI. Tem um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Isso não é... Se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que aquela invasão se erga. Movimentos de moradia, ou movimentos de especulação imobiliária, grilagem. Se em 48 horas você vai construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério.
País sério, existe propriedade pública e a privada ela é respeitada. Senão, não tem regra. Mas isso é uma regra básica. Nós vamos ter que utilizar, inclusive, satélites, georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões. Então, sim, isso precisa ser feito. Eu não vou permitir o surgimento de nenhuma outra favela. É isso que um presidente sério tem que fazer. Isso é lei e ordem. Agora, quem mora na favela, aqueles 16 milhões de inscritos que a gente está perguntando sobre esses 16 milhões terão direito a título de propriedade e viverão em bairros que não terão mais o crime organizado, que serão devidamente urbanizados. E se eles estão para dar mais exemplos, uma pessoa que está numa encosta, igual aconteceu em Juiz de Fora agora, não dá para morar numa encosta. Vai ter que tirar as pessoas dali, vai ter que fazer um prédio para essas pessoas morarem. Se não há interesse econômico em participar dessa atividade, o poder público vai ter que fazer a construção de prédios. Para isso eu preciso liberar espaço fiscal, por isso que eu preciso fazer as reformas. Isto é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual Singapura se comprometeu, ou igual a China conseguiu evitar, de se tornar um lugar favorizado e dar dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério. Como é que você vai proteger o morador, avaliando aqui um dos 4 eixos, tá? Que é de forte interesse privado, econômico. Avaliando aqui um caso concreto, uma família que mora numa área como essa, o senhor citou o Vidigal, por exemplo, as coisas começam a acontecer, supondo que o seu plano, que o senhor seja eleito e o seu plano funcione para aquela área. Forte especulação imobiliária, forte interesse econômico, aquela família pode ser levada a sair de lá, porque ela já não dá conta de pagar o IPTU, ela já não dá conta de viver com o que ela ganha, porque ela trabalha, a mãe de família trabalha na casa de alguém. Como é que o senhor vai fazer para proteger essa família nessas circunstâncias? Você está falando que essa pessoa... Vamos contextualizar. Eu já terminei de fazer uma obra, então o cara que vivia hoje na mão do Comando Vermelho, ali naquela favela... Não. Aqui eu estou assumindo já que o senhor já fez isso... Mas eu preciso pintar o cenário. Que eu entreguei para essa pessoa. Eu retirei o crime organizado, ela tem uma via urbanizada, o filho dela sai daquela casa que ela tem com título de propriedade, vai estudar na escola, volta, ela está pagando um IPTU social, ela está pagando uma conta de luz social, porque você vai ter que fazer uma transição para uma pessoa hoje que ou usa o gato ou outros instrumentos para poder ter luz à disposição, que não vai poder precisar pagar um pau, para pagar uma propina para um traficante para poder ter acesso a um determinado serviço. Essa pessoa que está vivendo nesse novo contexto, essa pessoa, se há uma valorização, que é a tal da gentrificação, talvez eu imagino que seja essa a questão, há uma gentrificação, começa a valorizar aquela pessoa, havendo um enriquecimento da renda dela, ela se mantendo lá, ela não vai ter um aumento na prestação da casa dela, tampouco aumento de IPTU, porque nós vamos fazer uma transição nesse processo. 1. 2. Se essa pessoa quiser alugar ou vender aquela casa, até agora um título de propriedade, coisa que ela nunca teve. E aí, se isso se valorizou, ela se valorizou, ficou mais rica. E aí, se essa pessoa está mais rica, eu consegui, através de cidadania, fazer com que uma pessoa que hoje não tem nada, que hoje é uma semi-escrava num regime quase feudal, tocado por um lorde criminoso do Comando Vermelho, essa pessoa é um feliz proprietário de um imóvel que pode locar ou continuar morando lá. Eu fico muito feliz se esse for o dilema dela de agora em diante, porque hoje o dilema dela é saber se ela sobrevive. Candidato, ontem nessa entrevista que o senhor deu na sabatina do antagonista, o senhor disse que vai usar a emenda parlamentar a nosso favor, tá? Estou colocando entre aspas. E aí o senhor disse que vai cortar a despesa obrigatória. Despesa obrigatória, por exemplo, saúde e educação. Queria entender do senhor, como é que vai ser isso? Vai cortar a despesa obrigatória para aplicar a emenda? Não. Explica, por favor. Não, Sadia, eu não falei nada disso. Não, eu quero que o senhor explique. O senhor falou, que eu não vou falei usar a emenda parlamentar a nosso favor. Não é o discurso mais antissistema. Não, eu não... O senhor até faz fala isso Sadia. dentro desse contexto. É que eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei onde você viu eu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Tá bom. Despesa obrigatória como saúde e educação. Não, porque eu acho que é importante dizer isso, né? Essa despesa não voltará. O gatilho da Mas despesa desvinculação... obrigatória Então, te explicar primeiro saúde e educação. O gatilho de desvinculação são os aumentos automáticos baseados no aumento de receita. Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. E se você quiser investir mais em educação, é um investimento, porque isso é um piso, não um teto. Mas qual a despesa obrigatória, então? É isso que eu queria entender. Vou dar um exemplo. Hoje você tem inúmeras renúncias fiscais que passam em projeto de lei. Você vai poder cortar renúncias fiscais que estão hoje prendendo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que eu vou cortar para gerar aumento de espaço fiscal discricionário.
A gente tem muita despesa obrigatória nesse sentido. Onde mais a gente vai andar? Cortes, por exemplo, de super salário judiciário, que vão ter um impacto em cascata também para os estados. Nós temos um problema do orçamento judiciário, ele afeta também os estados. Esse aumento, e não só corte isso aí, o corte das desindexações, o que eu estou jogando aqui é a cenourinha da governabilidade, que é chegar para o Congresso Nacional e falar, olha, o quanto vocês aumentarem de espaço discricionário para aumento de investimento, o percentual da emenda é estabelecido ali. Logo, quanto mais vocês cortarem, mais vocês terão as emendas. Exato. Exato. A diferença é que aí a emenda será disciplinada. Hoje a emenda apenas você aumenta a receita, aumenta a emenda e eles gastam como querem. E hoje eles recebem um rebote de 30%, 40%, 50%. Mas como é que... Desculpe, pode continuar. Não. Então, hoje a emenda, ela virou um caos. Hoje ela aumenta como quer e hoje ele gasta como ele quer. Nós vamos ter que disciplinar o funcionamento das emendas. Até o Flávio Dino, venho citando, até pessoas que têm linhas... O senhor falou isso ontem também, eu vi. Linhas políticas diferentes da minha concordam com isso. A forma como a emenda é conduzida não está sendo funcional e bom para o Brasil. A gente está financiando a captura do Estado, como vem acontecendo pelo Centrão, através do uso das emendas. O funcionamento da regra de compra de voto, que mitiga a existência de democracia no Brasil, se dá através das emendas. As emendas parlamentares hoje se tornaram parte central desse... É o óleo que move a engrenagem do Centrão. A emenda, o que eu estou colocando, ela tem que ser utilizada como um instrumento bom de governabilidade e ela se encaixa naquilo que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. A emenda, eu não vou conseguir fazer ela desaparecer. Pelo menos no primeiro mandato meu. Não tenho essa pretensão. Não tenho esse tamanho. O problema brasileiro é gigantesco. Como eu disse para vocês, o Brasil vai eleger pelo menos 300 parlamentares, no mínimo complicados, para colocar um português mais tranquilo. O que eu vou precisar fazer é a emenda, ela se adequar à lei de responsabilidade gerencial e ela se adequar a políticas públicas dentro daquelas metas que eu havia comentado, que vai desde segurança, educação, obras de saneamento, combate ao crime contra a mulher, por isso que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. Essas políticas, as emendas, elas vão ser disciplinadas para atender estes temas junto aos municípios. O prefeito que entrega os bons indicadores se qualifica para receber mais emendas. O prefeito que não se qualifica, ele recebe menos emenda. Esse é o critério. E aí a emenda aumenta ou diminui de acordo com o espaço discricionário. E aí você consegue ter um regime fiscal mais funcional e gerar governabilidade. Por isso que eu acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas.